Bom, pessoal, então acho que a gente vai iniciando pelo menos as... Aí, o Maurício Bertoldi também falou que ajuda empresas do setor também. Aquela ajuda Legal. remunerada, né, Maurício? Bom, vamos dar um início ao webinar, então. Vamos começar só com as apresentações iniciais. Eu vou me apresentar de praxe, porque eu acho que várias pessoas aqui já me conhecem. Bom, pessoal, então eu sou a host dos webinários da eComply e meu nome é Maria. Eu sou gerente de marketing e de Customer Success da eComply. E também, para aqueles que não conhecem a nossa empresa, a eComply é uma SaaS. Ela é sediada em Munique e ela foi fundada em 2017 e a gente expandiu para o Brasil em 2020, que é coincidindo com a entrada em vigor da LGPD. Só para dar uma pincelada aqui, o nosso software ele é atualizado semanalmente, garantindo um valor contínuo de serviço, de excelência para nossos clientes globalmente, incluindo a América do Sul, a Ásia, a África. E o nosso maior objetivo é automatizar e simplificar também tarefas diárias de proteção de dados, permitindo que vocês e a equipe de vocês se dediquem mais o tempo de vocês a atividades que exigem mais aquele toque humano, como consultoria, prospecção de clientes, né, o próprio crescimento da organização de vocês, suporte, treinamentos e, enfim. Bom, vou passar então a bola para o Juan, para ele também se apresentar um pouquinho, falar dele, falar da Comp9, e depois a gente começa. Eu vou passar um videozinho curto, depois da apresentação do Juan, mas depois eu falo sobre isso. Juan, a bola está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Juan, sou venezuelano, por isso o sotaque bem carregado, né? Eu moro aqui em São Paulo há 20 anos, sou consultor da Comp9, da consultoria de risco e compliance, e um dos nichos das áreas que a gente trabalha na parte de data protection, LGPD e outros regulamentos internacionais relacionados à proteção de dados. Tá? Então, basicamente seria isso. E um dos trabalhos que eu tenho hoje em dia atuo como DPO, de Data Protection Officer, da Isomedical, né? Porque agora, daqui a pouco, iremos ver o vídeo, o depoimento da CEO da empresa. Exato. Então, antes da gente começar, né, oficialmente o webinar com a apresentação do Juan, a gente queria trazer esse depoimento da Marina. A Marina ela é CEO da Isomedical, essa empresa. É uma empresa que atua justamente no setor da saúde e é cliente da Comp9 e também é cliente da eComply, e o Juan é o DPO da Isomedical, certo, Juan? Isso mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, que a Marina não pôde participar, só que ela quis participar de alguma forma, então ela gravou um vídeo. É um depoimento curtinho, de 2 minutos e pouco, então eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que dê certo, né? Porque compartilhar vídeo geralmente é um pouco complicado, mas vai dar certo. Um Bora. minutinho. Calma. Estou voltando um pouco o vídeo. Vocês veem a minha tela? Agora sim. Tá, ótimo. Vou soltar o vídeo, então. Meu nome é Marina Gaspar, eu sou CEO da Isomedical. Nosso time trabalha há 29 anos no segmento de material médico hospitalar. Nós somos distribuidores de materiais cirúrgicos e nosso objetivo sempre foi visar a qualidade de vida para os pacientes e trazer para os médicos o maior em tecnologia que existe no mercado. Na área da saúde, encontramos inúmeros desafios e um deles é implantar a Lei de Proteção de Dados. Colocar em prática a Lei de Proteção de Dados é muito importante porque a Isomedical ela trabalha com dados sensíveis, como, por exemplo, nome de pacientes, os dados do paciente, e a gente precisa ter esse cuidado de trazer para dentro essa segurança, como também deixar claro para os colaboradores a importância de tratar os dados de forma responsável e também dos nossos clientes, assegurar que os clientes estão trabalhando de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Implementamos a Lei de Proteção de Dados, iniciamos a implantação no segundo semestre de 2022, e o nosso maior desafio realmente era tratar
dos dados sensíveis dos pacientes. Com o apoio da Compinove, nós criamos um processo de conscientização dos colaboradores, conscientização até da diretoria. Tivemos, claro, algumas mudanças no sistema, algumas mudanças na política interna, mas que se apoiam e apoiam a LGPD, como segurança das informações de dados, como classificação das informações, como política de privacidade, que é muito importante, já que a gente trabalha num segmento onde temos muitas informações sensíveis, e também porque trabalhamos com e-commerce. Tem uma exigência muito grande com relação à política de privacidade. E hoje a gente nota que o mercado da saúde está se adaptando ativamente com a LGPD. Sabemos que é um desafio, que é necessário investimento, não só financeiro, mas o investimento pessoal e de todo um time para que mude a percepção, que entenda o impacto e que entenda a importância da exigência da LGPD. Não é só uma questão das multas em si, mas uma questão da mudança de cultura interna, que quando a exigência vem, a gente aqui na Isomedical, a gente costuma falar, a gente gosta quando nós somos exigidos, porque isso diferencia as empresas e deixa a gente num patamar diferenciado de outras empresas que não seguem à risca as normas e as leis que são implantadas no nosso mercado. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que o nosso time fez e vem fazendo, muito orgulho dessa parceria com a Compinove, que junto com o Juan, e reuniões semanais com o nosso comitê, e fazer com que isso fosse possível e que a gente estivesse de acordo com essa nova exigência. Bom, pessoal, então foi isso. Saiu o áudio direitinho, né, Juan? Saiu. Perfeito. Bom, alguém aí conhece, mas não sei, eu estava olhando na tela. Alguém aí conhece a Marina? Acho que vocês podem falar no chat, acho que não dá para falar no áudio. Acho que ninguém conhece não, né? Bom, enfim, esse foi o depoimento da Marina, rápido. E agora a gente já vai passar para a estrela do show. Juan, pode começar essa apresentação. E, pessoal, antes do Juan começar, eu peço para que vocês participem. Vocês mandem perguntas no chat. O Juan vai estar concentrado na apresentação dele, mas eu direciono as perguntas. Podem ficar tranquilos. E vamos lá. Aí, pessoal, conseguem ver a tela? Sim. Legal. Bom, gente, uma questão importante. Eu não gosto de monólogos, tá? Eu não gosto de estar falando sozinho. Então, se vocês quiserem falar alguma questão, comentar qualquer coisa, fica à vontade de falar. Mandar as perguntas. A Maria pode ler as perguntas, pode interromper em qualquer momento. Não tem problema, que eu gosto disso, né? E se vocês quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade, né? Eu acho que eu que travei eles. Você abrir o travou. microfone. Você que travou. Foi. Tá bom. Bom, então, já falei um pouco de mim, quem sou, já falamos um pouco da Compinove, então, temos já praticamente trabalhando desde o ano 2019, não? Que começamos a trabalhar com a parte de proteção de dados. Em meu caso, eu trabalhei já com proteção de dados, outsourcing, offshoring, tudo que é relacionado a data protection, desde o ano 2007, não? Com a ABN AMRO, onde eu trabalhava, e depois com uma consultoria chamada Mercer, não? Consultoria de RH. Então, todas essas empresas, essas entidades trabalham com coleta de dados e transferência de dados, né? Claro, nesse caso, eu estava estava trabalhando para cumprir com as normativas da União Europeia, não? Naquela época. E também existiam outras normativas na América Latina, como Colômbia, México, né? A Argentina, não? Que foi uma das pioneiras na parte de proteção de dados, né? E eles tinham que implementar em cada um dos respectivos países, não? E respeitar o sigilo dessa informação coletada e tratada, etc. Tá? Então, vamos começar aqui. Tem uma primeira pergunta. Por que eu escolhi esse assunto como tema do webinar? Bom, vocês falam aqui, o pessoal de Compliance fala de vários assuntos, mas eu decidi falar na parte de saúde, porque acho que é uma área bem desafiadora. Tem várias questões, né? Eles coletam muita informação,
muita informação, muitos dados sensíveis, e ao mesmo tempo tem muito trabalho humano. Por exemplo, eu acho que as áreas de tecnologia trabalham com muito dado pessoal, mas nesse caso tem muito envolvimento humano. Então, por isso eu achei bem interessante, não? E além disso, que trabalha com informação super confidencial, tá bom? Então, vamos fazer aqui umas ressalvas antes de continuar. Número 1, a informação fornecida está baseada com a experiência da Compinov, tá? Provavelmente aqui estamos falando com algumas entidades de saúde diferentes, tá? E provavelmente a realidade pode ser diferente dependendo do hospital ou a entidade, tá? A gente teve experiência com algumas entidades de saúde, diferentes sectores, farmacêuticas, hospitais, laboratórios, né? E a verdade é que podemos chegar a certo consenso de alguma que outra questão, tá? Também é interessante, se vocês quiserem abrir o microfone e falar um pouco de suas experiências, também seria bacana, não? Capaz existe algum desafio que eu não incluí dentro dessa lista, tá? O segunda ressalva, a Compinov tem experiência com trabalhos como hospitais, laboratórios e indústria farmacêutica. Bom, já comentei isso. E a última ressalva seria, gente, desculpa meu sotaque venezuelano, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, tecla SAP, eu posso repetir novamente, ou a Maria pode tentar interpretar o que eu falei, tá bom? Isso é importante, tá bom, gente? Gente, quem quiser então falar, porque só, desculpa, Juan, te interromper, quem quiser falar, usar o microfone, vocês me falam, porque aí eu habilito manualmente aqui o microfone de cada um que quiser dar uma contribuição, não tem problema. Pode ir, Juan. Legal, gente. Então, vamos falar um pouco dos desafios, não? Implementar um programa de proteção de dados no setor de saúde. Então, o primeiro desafio que a gente tem é o tratamento de dados sensíveis e de menores de idade, né? Quando a gente fala de dados sensíveis, ok, a gente, por exemplo, em uma empresa, em qualquer empresa, por exemplo, na área de RH, eles coletam dados sensíveis. Mas no caso médico, existe muita informação, não só sensível, sino super confidencial. Então, a gente poderia estar falando de informação médica, não? Se o diagnóstico de uma pessoa, que pode ser ultra confidencial, por exemplo, se a pessoa tem AIDS, por exemplo. Outra questão que achei interessante, que foi um aprendizado, é que muitas entidades, hospitais, trabalham também com psicologia e psiquiatria, né? E esse tipo de informação que eles coletam tem um diferencial com respeito a outras informações de saúde, né? Então, isso virou uma questão interessante, um desafio bem interessante para mim. E, bom, também a outra questão é a questão dos menores de idade. Não? Tem também coleta de menores de idade, porque entram os centros de saúde. Né? Também, ao mesmo tempo, a gente pode falar de laboratórios, porque os laboratórios atendem pessoas e também recebem informação de hospitais. E no caso, por exemplo, da Isomedical, eles recebem muita informação de hospitais ou de compradores, de clientes. Então, eles, para vender insumos, por exemplo, eles precisam de ter dados, pelo menos, da pessoa, quem é a pessoa, tamanho e medidas, não? E às vezes precisa ter um diagnóstico, saber o que essa pessoa está padecendo para dar esse insumo médico para essa pessoa, né? Tá? O segundo desafio que a gente viu é o alto número de pessoas jurídicas que trabalham dentro de uma unidade de saúde. Por exemplo, um hospital. Eu achava que o hospital era basicamente só trabalhavam funcionários. E não, não é funcionários. Não. A folha de pagamento de um hospital basicamente se limita muito ao pessoal administrativo e um que outros enfermeiros. Então, por exemplo, a área por exemplo, os internistas seriam uma PJ diferente. Então, eles têm uma equipe de PJ, de internistas que seriam PJs e eles têm sua equipe de pessoas, tá? A área de hotelaria, então seria outra equipe. Seria um grupo de pessoas que atendem com seus próprios enfermeiros. A área de, sei lá, a área de ortopedia tem outra equipe, não? E, ao mesmo tempo, essas pessoas trabalham, esses PJs trabalham para outras entidades, tá? Então, é uma questão que é bem complicada, porque ao momento de você tentar ajudar as pessoas a dar treinamento, você
chega à conclusão de que, puxa, tem muita gente que não é funcionária, senão trabalham para outras empresas, né? Então, imagina o nível de comprometimento que tem que ter um médico, porque teria que trabalhar em outras entidades ao mesmo tempo, né? E eles poderiam até compartilhar informação e isso seria um risco enorme, né? Então, não é nada fácil, não, essa parte, né? O terceiro item é a variedade de contratos que existem, não? Por exemplo, contrato de serviço, parceria, clientes, né? Então, no caso de contratos, muitas vezes as pessoas acham que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou com a confidencialidade da empresa, é apenas colocar uma cláusula de proteção de dados. Não, aqui a gente precisa de trabalho de advogado, nesse caso, né? Então, dependendo do serviço que forneça uma determinada entidade dentro de um setor, precisa ter um contrato diferente. Então, ortopedia, por exemplo, teria que ter um contrato e um Service Level Agreement, não? Definindo quais são as atividades operacionais que tem, tá? A área de hospital, a área de, como chama, de hotelaria, também teria outro processo. Outra questão que é importante que às vezes as pessoas não consideram dentro dos contratos, quanto é o tempo de guarda dessa informação? Por quanto tempo o médico deveria guardar a informação, tá? Então, essas questões são meio complicadas para fazer, né? E não dá para criar, nesse caso, um contrato padrão. Na minha opinião, é importante, claro, a gente tem que padronizar no possível ao momento de operar, mas, na minha opinião, acho que, dependendo do serviço que ofereça uma determinada entidade, deveria ter um contrato mais customizado, tá? Perguntas por aí, comentários? Ainda não. O pessoal tá meio bom. tímido ainda. Tá bom. O quarto item é a informação. Bom, tem algumas entidades que guardam informação em nuvens, outros por meio de diretório interno, mas também existe a situação, e existem algumas exceções bem particulares, não? Isso me chamou muito a atenção. Por exemplo, uma clínica, você guarda toda a informação dentro de uma base de dados e compartilhada com outros médicos. Então, por exemplo, uma pessoa entra, se hospitaliza, essa pessoa entra, faz um diagnóstico, praticamente tem todo o histórico dessa pessoa, histórico médico dessa pessoa. Mas, por exemplo, na parte psicológica, não poderia estar dentro dessa mesma base de dados. Então, uma questão que a gente aprendeu é de que, por exemplo, os psicólogos que trabalham dentro de um hospital, eles precisam, eles guardam informação de forma completamente separada. E a gente aprendeu que eles praticamente guardam no computador deles, né? Mas eles não deixam que o hospital tenha essa informação. Então, por exemplo, a pessoa poderia ter um histórico sociopata, não? E eles querem guardar essa informação e eles não compartilham dentro da base de dados deles, tá? Então, essa é uma das questões. Uhum. Sim? Não, só concordei. Tá. E outra questão interessante são as restrições, não? Que vai muito na mão com outro item aqui. A guarda da informação muitas vezes termina entrando em uma nuvem, em alguma ferramenta que eles utilizam. A questão aqui, o maior problema é que essa informação é compartilhada com outras áreas. Então, um médico ou uma área poderia saber informação de outra área. Então, a gente precisaria verificar até onde chega esse limite, né? E, por outro lado, a gente viu, em alguns casos, não, depois de fazer a análise de risco, a gente percebeu de que não existe, por exemplo, uma restrição de senhas. Não? O pessoal compartilha, ou, por exemplo, uma PJ, em particular, eles compartilham a mesma senha com o resto de sua equipe, né? Então, essa é uma questão que não poderia ser, né? O ideal nesse tipo de situações é que exista um acesso restrito por perfil de pessoa, tá? E, bom, e como eu tinha comentado, a área psicológica ou psiquiátrica do hospital não compartilha informação com a outra área, né? Mas também o ideal não seria que eles guardem informação no seu computador, sino que eles guardem pelo menos um diretório com as devidas firewalls e as devidas restrições.
Tá? O Roberto Oliveira fez uma pergunta aqui, Juan. Pode perguntar. Dados de saúde psicológica de uma pessoa não devem fazer parte de seu prontuário médico? Vai depender da necessidade de saber. Isso foi o que eu tinha entendido deles. Então, por exemplo, no sistema, praticamente no prontuário médico, no sistema onde guardam toda a informação, tem uma variedade de informações médicas, né? Mas, assim, quando tem informação psicológica, isso poderia gerar um impacto no comportamento, um impacto, sabe, seria um impacto um pouco maior. Então, o psiquiatra, praticamente, ele manda, ele colocou um firewall com essa informação. Ele apenas informa o que for necessário. Se existe algum tipo de urgência, ele pode abrir. Mas ele, de certa forma, precisa guardar esse sigilo, por lei, tá? E por promessa que ele fez, tá? Por juramento. Mas boa O Lécio... pergunta, não? Sim. Não, só ia comentar que o Lécio fez um comentário aqui. Em um laboratório de análises clínicas, a forma de atuação deve ser a mesma, mas a quantidade de dados é enorme e todos são sensíveis. Todos são sensíveis. Mas, assim, eu acho que dependendo da informação, um tem um grau de confidencialidade maior que outro, não? E a outra questão é assim, eles são médicos e eles têm um conhecimento do que eles sabem bem do que trabalham e eles mantêm certo sigilo. Mas eu acho que, bom, quando eu cheguei, eles não tinham, ou pelo menos a noção do que era a necessidade de saber, o need to know basis, não? De como delimitar essa informação, né? E às vezes não tem os mecanismos de segurança de informação apropriados, né? Então, são questões um pouco desafiadoras, complicadas, não? Sabe, como às vezes ele nasceu para ser médico, não para ser, por exemplo, administrador. Então, às vezes tem esse conflito, né? Bom, e o último item são os requerimentos regulatórios. Não? Eles precisam de estar em conformidade com os requerimentos regulatórios. Então, não só com a LGPD, sino com os juramentos que eles fazem. Os médicos têm que cumprir com certo juramento, não? Juramento hipocrático. Então, isso é uma questão que eles precisam trabalhar. Então, não só a LGPD, é importante a segurança de informação e cumprir com a confidencialidade, não? Com os pacientes, etc, etc. Bom, e assim, resumindo, toda essa informação pode ser terceirizada para fornecedores ou para parceiros de negócio. Então, é uma questão que é difícil de manipular e de controlar. Tá? O Gregory quer fazer uma pergunta em relação à guarda de informações também. Eu vou passar para o Juan aqui agora, então, Gregory. Bom, como vocês, como empresa de distribuição de materiais, costumam lidar com a exclusão, eliminação de dados, principalmente considerando que cada dado de procedimento inclui dados de pacientes, profissionais de saúde, faturamento, etc., e costumam estar segregados justamente por caso, procedimento. Além disso, sempre há necessidade de reter os dados para manter a rastreabilidade de alguns produtos médicos. Acho que ele está perguntando especificamente no caso da ISO Medical, né? Excelente pergunta. Não? Então, esse foi um dos primeiros desafios que a gente teve. O principal desafio que a gente tem é que nosso cliente precisava de cumprir com as normativas, ou cumprir com a mínima necessidade de mandar informação, que seria o princípio de need to know, de necessidade de saber. Então, o que acontecia? Por exemplo, pediam uma determinada cotação de um determinado produto e esse cliente encaminhar praticamente o histórico médico dessa pessoa. Então, mandava praticamente até radiografia, mandavam tudo. Então, essa informação a gente não precisa saber. Então, basicamente, o que a gente precisa saber são questões bem básicas. O nome da pessoa, CPF, se é um homem ou uma mulher, a idade e o requerimento do médico. Basicamente, seria isso que a gente precisava. Então, o primeiro exercício que a gente tentou adotar, que estamos adotando, porque nada é perfeito, né? É, de certa forma, treinar ou comunicar a nossos clientes que
que cada vez que se solicita algum tipo de cotação, algum tipo de informação, se delimita informação. E não se manda informação demais. Essa é uma primeira questão. Aí, depois, a segunda atividade seria manter uma guarda de informação e definir o processo de classificação de guarda e de eliminação de informação. Então, por exemplo, informação financeira, ela precisa ter um prazo de tempo para para estar em conformidade com as normativas financeiras. Então, a gente precisaria guardar esse tipo de informação para dar um tipo de suporte, né? Então, basicamente seria isso. Agora, não é um trabalho fácil. A parte de classificação de informação é um dos maiores dores de cabeça que existe, já que, número um, precisa treinar as pessoas. Número dois, é importante criar uma rotina de eliminação de informação. Então, às vezes, poderia ser um processo manual, que é mais complicado, ou um processo mais, como chama? Mais tecnológico, né? Então, vai depender muito do tamanho da empresa e das ferramentas que tem. Não sempre vamos ter tudo na mão. E aí, depois de definir quais são os prazos de guarda de informação, o período de informação, é importante criar políticas e processos e depois ter um processo de monitoramento dessa atividade, não? Verificar que as pessoas estão cumprindo com essa guarda de informação, etc, etc, né? Então, temos trabalho para caramba, né? Em outras palavras. Ok, vou continuar. Então, vou falar um pouco assim, como seria o processo ideal para implementar um programa de proteção de dados na área de saúde. Bom, o primeiro item é criar um processo, é avaliar o risco, entender quais são os riscos da empresa. Às vezes, eu acho que isso, muitas vezes a gente pula esse passo, não? Mas o principal passo é fazer um mapeamento de risco de toda a empresa, entender bem como funciona a empresa a nível operacional, e não só focada em proteção de dados, sino em segurança de informação. Entender quais são os riscos de vazamento, de mau uso ou de furto de informação, né? E aí teria basicamente entrevistar a cada uma das áreas, não? Verificar quem são os terceiros, verificar se a gente consegue conversar com algum dos terceiros, não? Por exemplo, médicos. Nesse caso foi uma questão complicada, verificar como a área de compras ou quem realiza a formalização contratual faz as parcerias, né? Então, a gente tem que entender bem esse fluxo de todo, tá? Bom, a segunda atividade é a implementação do programa de proteção de dados. Então, a gente, depois de fazer essa avaliação de risco, fazemos o ROPA, né? No caso da área de saúde, poderia ser uma questão bem complexa, não? Porque tem dados pessoais de todas as partes, não? Tem a parte por exemplo, tem a parte de hotelaria, tem a parte de cada um dos médicos, tem a parte dos exames médicos, não? Então, dependendo de como essa informação sai, tem uma coleta de dados diferentes, não? E, ao mesmo tempo, definir quem é o operador, quem é o controlador dessas áreas, né? Às vezes, o mesmo, por exemplo, o mesmo laboratório coleta informação, mas esse laboratório está dentro do hospital. E aí, ao mesmo tempo, o hospital, eles não falam quem é o laboratório. Então, aí a gente teria que definir quem seria o controlador, quem seria o operador, né? Que, aliás, isso deveria ser uma questão que deveria estar dentro do contrato, né? No contrato entre o fornecedor e a empresa, tá? Outra questão é, bom, a gente tem que implementar, se criam as políticas, os processos, a gente normalmente cria uma política de privacidade, criamos uma política de proteção de dados, política de classificação de informação, e aí vamos, tá? E dependendo da característica da entidade de saúde, a gente teria que fazer uma que outra política, não? Tá? O seguinte item é a parte do treinamento e comunicação. E aqui entra uma parte bem complicada, não? Quando a gente trabalha com PJs, não? E dependendo do número de pessoas.
Bom, às vezes assim, a gente pensa, puxa, que seria mais efetivo para treinar? Na minha opinião, eu gosto de treinamento face-to-face, eu gosto de treinamento presencial. Por que presencial? Porque a pessoa consegue fazer perguntas, faz questionamentos, verifica, fala o que é possível e o que não é possível, não? Também o treinamento, às vezes, funciona como uma forma de análise de risco, né? Porque, às vezes, você fala de uma normativa e o cara fala, puxa, mas isso é impossível, não dá para fazer isso. Então, aí a gente aprende e consegue captar novos riscos, não? Do dia a dia, né? E também uma forma de humanizar, tá? Porém, temos desafios, não? Por exemplo, no caso, poderia, poderia que a entidade tenha um grande número de pessoas e não seria possível de fazer esse tipo de treinamento. Então, às vezes optamos com videotreinamento, não? E encaminhamos o videotreinamento e a gente o que faria é levar um controle de quem fez o treinamento e quem não fez o treinamento. Também isso ajudaria muito no caso de PJs, não? Quando a gente trabalha com muito PJ dentro de uma determinada entidade, a gente pode passar esse treinamento para esse pessoal, tá? O importante também é guardar evidências, né? Isso é uma questão importante, né? Não só não adianta ser, como se fala, não adianta ser bonzinho, sino também é importante evidenciar de que somos bonzinhos. Por isso que é importante documentar tudo possível, tá bom? Com qual frequência, Juan, você executa esses treinamentos, faz esse processo de conscientização, mais ou menos? Qual a frequência que você acha adequada fazer? Boa pergunta. Olha, eu faria. É que dependendo do número de pessoas, mas eu faria cada 2 anos. Não? E também vai depender muito do nível de engajamento das pessoas. Provavelmente a pessoa já está engajada e você vê que existe um comportamento positivo. Tem vezes que a pessoa ainda nem liga ao negócio, não? Ou às vezes você começa a ver questões óbvias, onde a pessoa termina compartilhando um usuário para outra pessoa, né? Então, aí quando você começa a ver, puxa, a gente tem que dar esse treinamento. Outra questão é verificar os riscos. Não? Eu não gosto de fazer o mesmo treinamento todo ano. Eu faço um primeiro treinamento, um treinamento básico, e o seguinte ano, dependendo do nível de eventos que a gente tem, de riscos, etc., a gente faz um treinamento um pouco mais diferenciado. Né? Então, por exemplo, com um cliente, eu já fiz um treinamento básico de proteção de dados, falando da legislação da LGPD. Aí a gente vai passando comunicados. Né? Eu acho que vocês mesmos aí comprar e mandam muita informação interessante. Não? Já vários clientes me deram esse feedback, não? De que vocês mandam material bem legal. Isso é importante sempre, não? E é legal que as pessoas saibam disso, né? E posteriormente a gente pode fazer um treinamento diferenciado, não? Nesse caso, depois de 2 anos, a gente fez um treinamento mais focado na classificação de informação. Então, a gente faz um mini refresh rápido da LGPD, de segurança de informação, e depois entramos com classificação de informação, e aí vamos. Tá? Uhum. O Hélio Mas também deu sim, é uma dica importante aqui. treinar. Uhum. Sim, ele falou que pode ser feito um treinamento que fique gravado e sirva para o processo de integração. Perfeito, isso é válido também, né? E vai depender muito dos recursos de cada empresa. Né? Tem empresas que têm um nível de tecnologia, conseguem fazer um monte de apresentações, um monte de treinamentos online. Não? Agora está muito na moda aqueles micros de 3 minutos, não? Então vão passando dicas. Não? Mas tem empresas que são pequenas que não têm todo esse recurso, né? Então o que é importante é trabalhar com os recursos possíveis, tá? Isso é importante. Bom, e por Ah, último, o Gregory tem outra uhum, pergunta, se você me permite te interromper de novo, Juan. claro, claro, por favor. Em relação à comunicação e disponibilidade de acesso aos titulares de dados tratados, em especial de pacientes, usuários de produtos da empresa, vide OPME, como costumam realizar essa publicidade? Aqui no escritório utilizamos a própria política de privacidade com alguns clientes, já que é um documento exposto publicamente, pode trazer os contatos e informações gerais aos titulares. Bom, eu acho que o ideal seria com a política de privacidade. Tá? A política de privacidade deve detalhar como os dados são conectados em determinada empresa, tá? Em determinada entidade.
E, por outro lado, é sempre bom comunicar às pessoas. Por exemplo, o RH. Se vocês veem, muitas vezes a mesma política de privacidade não inclui os dados coletados por RH. Eu gosto de colocar de funcionários, ou como os dados são coletados pelos funcionários. Às vezes eles comunicam internamente. Mas, assim, o que é importante da LGPD é que quanto mais transparência você apresenta para o titular dos dados, melhor. Então, na minha opinião, se você tem outros mecanismos, como fornecer material, aí vocês podem fazer algum tipo de booklet, uma cartilha falando da importância da LGPD para destinar a uma determinada entidade ou paciente. Seria bacana e válido, tá? Então, isso é importante. Quanto mais informação você fornece para as pessoas, melhor, não? E uma forma também para salvaguardar a empresa. Porque o que poderia acontecer é de que a pessoa fala, puxa, vocês não foram transparentes com minha informação. Então, por que vocês passaram essa informação para esse terceiro, sem eu saber? Então, é importante ir comunicando, falar para as pessoas isso. Né? É minha opinião. Provavelmente, um advogado pode divergir comigo, uma que outra questão, né? Mas essa é a minha forma de ver, né? Bom, e por último, monitoramento e controles internos. Não adianta ter um programa e implementar um programa. O que é importante é ter um processo de controles internos. Criar evidências de que vocês fizeram as devidas revisões, fazer um checklist para verificar que tudo está sendo feito, aprender um pouco também das falhas. Muitas vezes a gente coloca um processo e esse processo não está bem estruturado, as pessoas não conseguem seguir ao pé da letra desse processo. Então, é importante auditar, verificar qual é a falha e ver como aprimorar esse processo, tá? Então, em nosso caso, como a gente leva um monitoramento? Bom, uma das ferramentas que a gente utiliza é eComply. Agora tenho que dar propaganda para eComply nesse caso. Mas eComply tem resolvido muito, tem ajudado muito a gente na questão de levar o controle, não? Tanto do tratamento dos dados, não? Do controle dos fornecedores que uma determinada empresa tem, né? E, por outro lado, tem questões que saem um pouco além da eComply, por exemplo, a avaliação de fornecedores, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente em algumas empresas se conseguiu fazer, outras não conseguem ainda, mas é importante ter um due diligence dos fornecedores que tratam dados pessoais, né? Essa é uma questão que é importante. Por outro lado, a gente organizamos comitês periódicos, dependendo da alta demanda, pode ser mensual, como cada 2 meses, não? E a gente elabora um painel de controle, fazemos um week report, onde falamos todas as atividades que foram feitas, todos os desafios que a gente tem, também incluímos os treinamentos, não? A gente deixa isso todo documentado e guardamos tudo em acta. Sempre é legal ter uma acta e documentar quem participou, etc, etc. Então, basicamente, é isso que a gente faz, não? Na parte da saúde, não? Como DPO na saúde. Né? Isso somos nós, Sérgio, Juan e Daniel. Eu acho que o Daniel está participando hoje. Eu vi que ele estava participando conosco. Vocês têm algum tipo de perguntas, comentários? Querem falar alguma questão? Pessoal, agora vocês podem se sentir à vontade. Quem quiser também que eu dê acesso ao microfone, acho que ao vídeo também, talvez dê para eu dar acesso também a vocês, mas podem falar aqui no chat para os mais tímidos. Não todos ao mesmo tempo, gente. Um por um, por favor. Aí tá. O Daniel já marcou presença, falou, estou aqui sim. Já marcou presença. Olá, Daniel. Todo mundo agradecendo a palestra, apresentação estelar. Obrigada, Juan Musso. Aí, tá vendo? Olha que legal, que legal. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é sobre o após. Como que seria após a implementação desse programa de produção de dados, né? Quais seriam os passos para as instituições de saúde elas conseguirem manter essa conformidade ao longo prazo? Legal. Não, basicamente é esse processo, não é monitoramento e controles internos. Não? Então a gente precisa monitorar o processo.
E, por outro lado, a gente precisa fazer reavaliações de risco. Então, um processo de compliance é um ciclo. Aí você começa com análise de risco, implementação, treinamento, monitoramento. Aí depois é 1 ano, 2 anos. Aí você tem que verificar e reavaliar os riscos que você tem. Então, aí você faz um novo mapeamento e verifica se o tratamento de dados é o mesmo. E outra questão que é importante, a LGPD sempre sai com normativas novas, requerimentos novos, não? Então, aí a gente precisa incorporar, aí nesses casos a gente precisa incorporar e fazer uma modificação ao tratamento de dados específicos, não? Ou às vezes poderia acontecer de que temos um novo produto, temos um novo serviço, então dependendo desse novo serviço, a gente tem que fazer essa nova avaliação, tá? Também ver as políticas, verificar se as políticas são consistentes ou não. Mas esse é o processo, não é um processo meio chato, porque a gente acha, puxa, já implementei, já não preciso mais de vocês. Mas a gente precisa ir trabalhando, né? E, claro, sempre de uma forma bem proativa com a área de negócio, não? A ideia é ajudar o negócio, não ser uma entidade que engessa o processo. Não? A gente tem que trabalhar junto ao negócio e mostrar de que nosso trabalho vai gerar um valor agregado. Perfeito. O Gregory ele quer fazer uma pergunta através do microfone. Vamos. Por favor. Eu vou te habilitar agora, Gregory. Deixa eu só te encontrar aqui. Achei. Vou te habilitar. Acho que você está habilitado agora, mas está mutado. É só desmutar. Olá, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Olá, Gregory. Tudo bem? Prazer. Bom, minha pergunta, na verdade, vem com um caso, tá? É uma dúvida se aconteceu com vocês na prática. Um cliente nosso, sou advogado e trabalho com proteção de dados, um cliente nosso, de fato, no exterior, foi questionado por um colaborador que, infelizmente, foi demitido naquela situação e, por uma atitude de retaliação à empresa, ele fez uma solicitação de acesso a todos os dados que a empresa tinha dele. Então, ele não pediu para excluir necessariamente o que a empresa teria legalmente como exigir a manutenção, né, já que o contrato de trabalho existia, mas ele pediu acesso. Então, a empresa foi obrigada a revirar todos os e-mails, todas as informações de arquivo que faziam qualquer menção ao nome dele, apelido, endereço, qualquer informação dele. E isso demorou cerca de 1 ano para ser feito. E quando abordado junto à Autoridade de Proteção de Dados na Inglaterra, que é onde a empresa fica, eles simplesmente responderam: olha, você pode ter um prazo estendido, mas você vai ter que cumprir. Já surgiu alguma solicitação de titular para vocês nesse sentido, que gerou esse problema tão grande? Algo parecido com vocês? Olha, aqui no Brasil já aconteceram algumas situações, mas assim, a área de RH normalmente já está preparada para esse tipo de questões, né? E sobretudo aqui no Brasil, vi que, bom, essa é a minha experiência aqui no Brasil, as pessoas processam muito, não? Tem muito processo trabalhista, né? Porque acontece, né? E as áreas de RH normalmente têm esse poder de resposta. Agora, não saberia falar se uma empresa pequena, de menor porte, conseguiria fazer isso, né? Sabe, tem essa guarda da informação, porque já vi situações onde, por exemplo, empresas do setor público, onde guardam informação em papel e resulta que o depósito onde a informação está guardada ficou deteriorada, não? Então, existe esse risco. Isso é um risco bem forte, não, que você acabou de falar. Mas, assim, é importante ter essa guarda de informação e, se for possível, é importante a digitalização de tudo isso, né? De toda essa informação histórica, né? Também é uma questão que é importante é definir qual é o prazo de guarda dessa informação para se liberar um pouco desse compromisso. Perfeito. Muito obrigado. No caso, ele só pediu acesso, né? Então, nós tivemos que justificar todas as informações que nós tínhamos na nossa base. E aí, realmente, foi uma busca muito grande. Mas obrigado pela resposta. Mas é isso importante, não? Por isso que é importante definir o prazo de guarda da informação. O prazo de guarda te vai ajudar muito em caso de que sair uma pessoa depois de 30 anos, eu quero uma informação de tanto. Puxa, nosso compromisso é por período de tanto. Seria basicamente isso. Alguém mais? Interessante essa
essa pergunta e esse caso, né? Utilizando a lei como uma forma de retaliação também, o titular, né? Engraçado. Me lembrou até aquele caso fatídico, né? Que eu não sei nem se é real, já ouvi na faculdade, eu também sou formada em Direito, de um processo entre a Pepsi e a Coca-Cola, e aí parece que a Pepsi perdeu o processo, e aí a Pepsi, ou a Coca-Cola perdeu o processo, alguma coisa assim, e eles pagaram todo o negócio, o valor em moedas de não sei quantos centes. Essa forma, assim, né, das pessoas lidarem com a lei. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Algum caso também que aconteceu? Pode falar no chat também ou pedir para eu liberar o microfone. Obrigada, Gregory, pela sua participação. Foi boa pergunta essa. Eu acho que dou-lhe uma, dou-lhe duas. Lá. O Guido apareceu. Como lidar com o grande volume de contratos sem ter um modelo de cláusula pré-definida? Em algumas situações temos muitas variantes, principalmente em se tratando de agentes de tratamento. Aí tenho que vender um pouco peixe, como chama? Peixe do advogado. É importante ter um advogado nesse tipo de questões. Mas assim, não sou o advogado. É importante entender o fluxo de informação. Às vezes o advogado ele se vai delimitar a colocar as cláusulas padrões de um determinado contrato, mas é importante entender como é o fluxo de informação, para onde vai. Então, eu coleto informações através eu utilizo essa informação através disso, eu compartilho essa informação para essa finalidade. Então, muitas vezes a gente deixa o contrato aberto e esse fornecedor coleta toda essa informação e faz o que quiser. Então, às vezes é importante colocar dentro do contrato, olha, essa informação tem que ser guardada dentro do território nacional. Ou se vai ser guardada no território internacional, tem que ser um lugar onde tenha os mínimos requerimentos de proteção de dado pessoal. Tá? E é engraçado que agora essa falha está acontecendo muito com empresas grandes, inclusive. Estou vendo que meus clientes estão recebendo muitos, eu acho que já vários aqui que são consultores devem passar por isso também, uma lista de requerimentos gigantesca de X cliente. E dentro dessa lista de requerimentos, eles obrigam que o contrato seja feito dentro do território brasileiro e que informem cada vez que tenha uma mudança de nuvem, se essa nuvem vai mudar para outro lado, informe imediatamente ao cliente que teve uma mudança de nuvem, da guarda de dados. Né? Então, tem coisas que são praticamente impossíveis de implementar. Então, por isso que é importante ter esse jogo, saber como customizar isso, né, de uma forma apropriada, né? Ter um pouco de flexibilidade. Jogo de cintura. Jogo de cintura. Essa palavra aprendida aqui no Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Juan, também aproveita esse último momentinho para te agradecer a super apresentação que você deu, a aula que você deu aqui para gente. E agradeço também essa audiência engajada que tivemos hoje também. Muito obrigada pela participação de todos. Teve até gente lá da Angola, muito legal isso. Daniel, seu colega, Juan, está aqui falando, te congratulando, falando excelente, parabéns, Juan. E então acho que vai ser isso. Todas as dúvidas estão sanadas. E é isso aí, Juan. Se você quiser dar um último recado para o pessoal, se alguém também quiser dar algum recado, mandar o e-mail aí para fazer um networking, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal. Não, eu agradeço muito pelo tempo de vocês e, bom, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, queiram conversar, não necessariamente quero vender, senão dá para trocar informação, assim, no sentido de trocar ideias relacionadas a compliance, fica à vontade. Vamos aí, a Compinov está à disposição. O Rogério levantou a mão aqui. Rogério, você quer que eu habilite seu microfone? Ou foi sem querer? Não respondeu. Vou habilitar o microfone para... Ou ele tirou agora. Vou permitir seu microfone. Se você quiser falar, você pode falar.
Não verificar. Olá, Sim, ele bom dia a levantou. todos. Tá. Olá, Estão me Rogério. Bom ouvindo? dia. É que para mim Perfeito. aqui o chat está desabilitado, por isso que eu não consegui escrever. Olha só. Ah, Aí eu não conseguia falar e nem escrever. Assim, Gente, depois eu vou verificar isso. tá, obrigado. Bom dia a todos, né, Juan, Maria. É só para uma contribuição aí a pergunta do Guido e também a do Gregory, que falou ao microfone. Eu acho que o grande X da questão é a gente manter o titular do dado sempre informado, né? E aí, a gente, óbvio, eu sou da área da administração pública, né? Eu trabalho com prefeituras e tal, e assim, é um universo extremamente mais complicado até do que as empresas da área de saúde, porque a área municipal ela envolve tudo e também a área da saúde, né? Então, nós temos saúde, sim. educação, social, enfim, é um universo extremamente complexo para a gente trabalhar com a proteção de dados. Aqui no município, eu sou procurador do município, né? E também o encarregado de dados. A gente está fazendo o programa de adequação do município. Já fizemos a primeira etapa, que é a conscientização de todo mundo, e agora a gente está na questão do mapeamento dos dados. Mas eu acho que o grande X da questão é você manter sempre o titular do dado informado. A gente tem aquela questão dos bancos de dados já constituídos, né, que a própria legislação prevê que a NPD vai regulamentar, né, no exemplo aí do Gregory, do pessoal de colaboradores, que o RH tem informação e tal. Então, assim, a gente vai ter que se atentar para isso. Mas eu acho que mantendo o titular dos dados sempre informado, e aí através da política de privacidade, aviso de privacidade, comunicados regulares, a gente consegue manter um certo nível de segurança para a empresa, né? Para quem está tratando esses dados. Porque se a gente deixar todo esse pessoal no escuro, aí eu tenho certeza que a gente vai ter problema. E a maioria das empresas, elas têm dificuldade em informar o titular dos dados. Ou muitas vezes, além da dificuldade, elas não gostam de informar. E eu acho que aí é um grande erro. Principalmente nessas questões, né, envolvendo aí a sua palestra, Juan, que são empresas da área de saúde, que já é algo assim, os próprios dados já são classificados como sensíveis, né? Porque exige um grau maior de comprometimento do controlador. Então, se ele não tiver eu vou colocar aqui, essa sensibilidade, né, de manter o titular do dado informado, eu tenho certeza que a gente vai ter problema. Sim. Não, e o caso, você comentou, prefeitura, não? Isso. A prefeitura tem uma grande variedade de coleta de dados, não? Porque vocês têm ambulatórios, tem transporte, tem funcionários, tem tudo. etc. Tem tudo. Tem tudo. Porque é um mini universo, não, que vocês têm aí. Assim, se você imaginar, o nosso município não é... Oi? Perdão. E a outra questão é o desafio sabe, vocês têm tecnologia, mas não tanto, né? Falta, por exemplo, vocês trabalham com muito papel, né? Isso é uma questão que é complicada. É burocracia, na verdade, né? É muito arcaico, né? E para você, e no município eu tenho percebido, e isso não é só aqui no meu município. Meu município é pequeno, tem 50 mil habitantes. Já é uma dor de cabeça para você conseguir implantar, né, a LGPD, porque é tudo muito arcaico, demora muito. Tudo que você vai inovar, você pretende implantar tecnologia, às vezes depende de lei para você ter a despesa, você precisa mandar um projeto de lei para a Câmara, tem que esperar o pessoal aprovar a lei, tem que ter orçamento, enfim. É muito dificultoso você fazer um projeto de LGPD caminhar no município. É muito difícil, né? Mas é um desafio que a gente tem, está lançado o desafio, a gente tem que fazer, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, nosso município tem 1.400 servidores, nós já treinamos esses 1.400 servidores, e no município de 50 mil habitantes, imagina uma empresa com 50 mil clientes te questionando todo dia. Sim. E você tem cidadão, por exemplo, que ele tem cadastro na saúde,
ele tem um imóvel, portanto, ele tem um cadastro também na lançadoria, às vezes ele faz parte de algum projeto social, ele tem cadastro na área social, tem filho na escola, tem cadastro na educação, enfim, é um universo de informações muito grande, perdão, que a gente tá trabalhando numa outra vertente, né, que a gente achou uma solução para isso, que é trabalhar com higienização e normalização de dados, tá? A gente está fazendo isso agora na área pública, também podemos fazer isso na área privada, mas a gente está trabalhando com isso na área pública, que é simplesmente criar um registro mestre na administração e todas as informações que forem coletadas nos vários setores do município ser direcionada para esse registro mestre e a partir desse registro mestre todo mundo tira a informação dali. Obviamente com as devidas autorizações de acesso, uns mais, outros menos, né? Acesso à informação, mas trabalhar com um registro mestre constantemente atualizado para a gente não ter problema de déficit de informação. É um desafio, estamos tentando, está difícil, mas vamos conseguir. Perfeito. Bora. Perfeita colocação. Bom, obrigada então, Rogério, pela sua participação também. Eu que agradeço. Obrigada pela participação de todos. Parabéns aí pelo tema, pela palestra. Né? Imagina, obrigada, gente. Bom, então a gente vai encerrando. O próprio Teams aqui já me notificou falando que falta 1 minuto restante para o fim deste webinar. Bom, então, obrigada, Juan, mais uma vez. Obrigada, pessoal. O Juan, todos da eComply, todos da Comp9, que eu vi que o Sérgio também esteve presente, o Daniel também esteve presente na apresentação. Nós ficamos à disposição de vocês. E, bom, é isso, então. Até a próxima edição, pessoal. Obrigada a todos. E... Alô, gente. Obrigada, gente. Então, a gente vai se despedindo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Juan. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Até a próxima.